agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos ouvir o cantor Rubem. Em seguida, vamos também ver nosso presbiteriócio. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Igreja, vamos lá? Questiona. Senhor, Pai, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Jerusalém, que bonita é, boa é o Senhor, magnífica. Jerusalém, que bonita é, boa é o Senhor, magnífica. Por estas ruas eu andarei, uma de ouro, magnífica. Por estas ruas eu andarei,
igreja com a paz do Senhor. Amém. De doutrina é o culto no qual nós aprendemos mais a palavra do Senhor. Quero trazer algo de Deus para a igreja. Nem sempre, igreja, pastor, nem sempre. Aleluia, glória a Deus. Tudo de ruim que acontece em nossas vidas é Deus se utilizando de alguém para nos castigar e nos disciplinar. Quem? Satanás. Satanás não é o inimigo de Deus. Deus não é inimigo. Deus se utiliza de Satanás para fazer algo na vida daquela pessoa rebelde, daquela pessoa blasfema. Timóteo capítulo 1. Vou citar aqui alguns versículos. Seria interessante se a igreja abrir a sua Bíblia para ver se de fato é o que o ministro está falando. 1 Timóteo capítulo 1, os versos 18, 19 e 20, que diz: este é o dever de que tenho encarregado, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Isso aqui é Paulo falando para Timóteo. O 19 que diz: mantendo a fé, a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram ao naufragar na fé. E o 20 para encerrar que diz: e dentre esses contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Muitas das vezes, igreja, acontece coisa, é Satanás obedecendo a ordem de Deus. Que tragédia, muitas tragédias que Satanás está por trás delas e Deus permite aquilo acontecer. Veja lá 2 Samuel, por favor, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. Segunda Samuel, capítulo 24, verso 14, a Bíblia diz, isso aqui é a palavra de Davi: estou muito angustiado, porém prefiro que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Aí Davi diz: não quero cair na mão dos homens. Meu irmão, não estou entendendo. Davi aqui, igreja, ele pede para cair na mão do Senhor, porque ele sabe que o Senhor é misericordioso com ele. Ele prefere o missionário Eliano cair na mão de Deus do que dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Agora que vai ficar interessante, aqui eu estou concluindo. Você se lembra lá em João capítulo 5, verso 2, a Bíblia diz que junto da porta das ovelhas existia um tanque, em hebraico chamado Betesda. Junto da porta das ovelhas tinha um tanque. Por que tem esse tanque? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Os versículos 28, 29, 30 e 31. Eu vou ler para ganharmos tempo. Mateus 14, 28, 29, 30 e 31. Respondendo-lhe Pedro, e disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse, ele quem? Jesus. Ele disse: vem, Pedro. E descendo Pedro, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Andar, ele até andou. Ao vir, que diz: reparando porém na força do vento, teve medo e começou a submergir, começou a afundar. Gritou: salva-me, Senhor. E o 31 que diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão,
tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidasse? Em João capítulo 5, verso 2, a Bíblia diz que tinha um tanque, e aquele tanque, pastor, estava próximo às portas das ovelhas. Por quê? Porque uma ovelha, para ser sacrificada pelo sacerdote, tinha que se avaliar, verificar qual era o defeito daquela ovelha. Você vai saber porque Pedro afundou agora. E como é que vai saber que aquela ovelha tem defeito, tem mancha, é muito pelo, é muito felpuda demais, muito, né? Eu prego, eu canto, eu faço, eu aconteço. A ovelha é muito felpuda demais. Aí aquela ovelha, para ser sacrificada, ela tinha que mergulhar. O sacerdote pegava ela, mergulhava ela na água. Por quê? Porque quando ela subisse, o pelo estava todo. Está entendendo, pastor? Aleluia. O pelo estava todo encolhido. Aí o sacerdote podia verificar qual falha aquela ovelha tinha. O que é que tem a ver com Pedro, meu irmão? Entenda. Pedro até andou. Quando Davi diz, muito versículo, né? Para não confundir sua mente. Quando Davi diz: eu prefiro cair na mão de Deus do que dos homens, Davi sabe. Quer que eu e você saiba também que existe uma mão maior do que a dos nossos inimigos. Essa sim. Quando Pedro anda, caminha até sobre as águas, até anda, mas afunda. Aquilo ali é eu, aquele Pedro é eu, é você. É aquela ovelha, sabe que Jesus disse: olha Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Lembra que Pedro disse: não Senhor, eu não. Aleluia. Aquela ovelha teve que mergulhar. Para quê? Para Jesus ver o defeito dele. Aquela mão que estendeu Pedro é a mão que estende a minha e a tua vida todos os dias. Era Jesus dizendo para Pedro: eu sei, Pedro, o teu defeito, tu tem poucas fé. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória, aleluia. Mas ainda estende a minha mão e te ajuda a consertar os erros da tua vida, Pedro. Não entendi, meu irmão, vai entender agora. Se você não mergulhou, aleluia, Deus vai deixar eu e você mergulhar naquela água, para você saber que não é nada, não é ninguém, tem muitos defeitos, para quando Jesus estender a mão, subirmos, aleluia, transformados. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Culto de doutrina. Aleluia, Deus. Aí Davi disse: eu acredito, eu creio. É melhor eu cair na mão de Deus, porque Ele tem muita misericórdia, Eita glória. do que cair na mão dos homens. Quando Pedro caiu naquela água, afundou a única mão. Aleluia, não foi a de Geórgia, não foi a de ninguém. Sabe por quê? Não foi a minha, pastor? Aleluia. Você está na igreja, meu irmão? Estou. Mas ainda olhamos para nossos irmãos com defeito. Mas meu irmão tem muito defeito. Mas eu glorifico a Deus, porque a mão que nos resgatou foi a mão de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eita, Jesus, sinto tua presença para falar isso. O irmão está na igreja, ainda está. Olha para a irmã, olha para o irmão, mas o irmão é cheio de cococó, é cheio. Meu irmão é falho. O irmão é trouxa, o irmão é pecador. Mas não se esqueça que a mão que resgatou aquele irmão foi a mesma mão que te resgatou. Tem muitas pessoas na igreja se esquecendo que a mesma mão que resgatou ele, meu levita, Rubem, é a mesma mão que está resgatando aquele falha, aquele irmão fraco, aquele irmão falha. Ore por ele. Não aponta os defeitos do teu irmão. Jesus não apontou. Pedro estava afundando. Jesus não diz assim: olha, tá vendo tu, Pedro? Eu não disse que tu ia afundar. Ah, Jesus. É porque a gente tem que ser humilde, minha irmã Raína, reconhecer que a gente não se esforçando para ser igual a Cristo. Mas igual a Cristo, ninguém, pastor, tem esse coração que esse homem tem. Não é teve, é tem. Amém? Só desabafo, meu irmão? Não, é algo de Deus, é algo que Deus está querendo que a igreja escute. Porque tem irmãos que dizem assim: ah, se tu caísse na minha mão, aleluia, dou glórias a Deus, porque ninguém aqui caiu na mão de Satanás, mas caiu na mão do Senhor. Já agradeço a
maravilhoso Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Cícera, amém? Amor, mais amor. Quem não tem, peço Salvador. Pois sem fé, nem amor, não pode agradar a Eu saio da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou deixar um versículo para mim, para a tua meditação nessa noite, no livro de Salmo 37, 4, que diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém? Deixa eu agradecer aí a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, povo de Deus. Vamos orar pelo dízimo e as ofertas, e o levita Lucas vai adorar o Senhor. Amém? Vamos contribuir com alegria. Amém? Que essas portas estão abertas por consequência da ajuda dos irmãos, né? Aleluia, Deus. Graças a Deus, né? 10 anos de glória vai fazer essa igreja, Aleluia. pagando aluguel, Aleluia. mas pagando aluguel em dia. Porque se acontecer de um dia eu não puder pagar aluguel da igreja, vai tudinho para minha casa. Aleluia. Mas a obra do Senhor tem que permanecer, né? A gente afasta o sofá, vai afastando o negócio, né? Tira a cama do quarto, bota lá para a cozinha, dá um jeito, mas todo mundo vai adorar o Senhor. O ministério vai continuar. Vamos orar? Justo e maravilhoso Deus, Pai celestial, Senhor, nesse momento, Senhor, nós te apresentamos dizimistas, ofertantes da tua casa, Senhor, que o Senhor possa retribuir, Senhor, a todos com bênçãos do céu, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, também em favor daquelas pessoas que não têm condições, Senhor, mas que o Senhor possa suprir todas as necessidades, Senhor, em nome de Jesus, amém? Levita Lucas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A gente acaba de deixar um versículo em Isaías 43, 13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia, glória. Diz que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em seu nome gente a libertar, quiseste me usar pro teu louvor.
Deus. Que louvor tremendo, né? Esse louvor me faz muito lembrar minha neta que nasceu. A gente fizemos uma gravação, colocamos esse louvor. Estou falando da Sâmara, né? A primeira neta, né? Depois vem os outros. Povo de Deus, hoje é culto de ensinamento, culto de doutrina da palavra. E a gente sabe que uma igreja que ela não for alicerçada na palavra é apenas uma igreja que tem uma fachada. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Que o culto de doutrinas é o melhor culto que existe. O culto de campanha é bênção. Culto de ciclo oração é maravilha. Mas não troco o culto de ensinamento por nenhum destes cultos. Em primeiro lugar, o culto da Santa Ceia, depois o culto de doutrina. Eu fui criado assim, minhas raízes são dessa forma. Mas estamos num país livre, cada um pensa o que quer e tem a sua liberdade de expor suas opiniões, né? A minha opinião é essa. Vamos tratar de um assunto de bastante interessante para os dias atuais. E deixa eu falar um negócio, não conheço a vida de ninguém. Porque muitas vezes, quando é um culto de doutrina, aquela palavra foi comigo. Não, aquela palavra eu estou jogando na igreja. Primeiro, antes de ir para a igreja, a palavra primeiro vem para mim. Amém? Efésios 4, vamos meditarmos em alguns versículos, mas hoje vamos falar sobre os dons. É importante. Os dons espirituais. Para que servem os dons espirituais? Ora, porque fulano não tem e outro não tem. Quem disse isso? Eu tenho um dom, presbítero de Oscar, que o senhor não tem. Também o senhor tem dom que não tem. O Lucas tem dom de tocar violão. Coloque eu para tocar, eu quebro as cordas todinha. Não tem jeito. Agora vai, Lucas, para a bateria, vê se eu ninguém batou. Né? Eu estou falando do Lucas porque é melhor. Porque o nosso irmão Elimis toca tudo. O homem é baterista, é guitarrista, é tecladista, ele é completo. Né? Louva bem, aí eu não. Né? Já é outra história. Mas no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. A palavra digno aqui significa que andeis de uma forma equilibrada. Ou seja, nós temos que ter um autocontrole nas nossas vidas. Tem muita da gente que não tem uma vida de moderação, não é moderado, não é uma vida equilibrada. Então, muitas vezes professam publicamente sobre Jesus, mas não estão andando dignamente de acordo com a palavra de Deus. E vou adiantar uma palavra que Jesus disse: passa os céus e a terra, a minha palavra não há de passar. Então a coisa é séria. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que andar de uma forma equilibrada, da vocação que foste chamado. Se nós somos chamados para servir a Deus, se nós temos este chamado, então nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Mas infelizmente
infelizmente, tem muita da gente que tem chamado para fazer a obra, mas não estão andando de acordo com a vontade do Senhor. Mas isso aí é para o pastor corrigir? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Versículo 2: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Oh, Jesus! Suportar um ao outro em amor. Suportar não é fácil, mas nós temos que ter esse equilíbrio, nós temos que aprender a suportar. Se a gente não poder suportar, fica difícil. Se o pastor não tiver um equilíbrio, se ele não conseguir suportar muitas coisas, ele sai por aí dando pedra nos ombros. Tem que ter um equilíbrio, tem que suportar. A pressão sobe, a pressão desce. Eita, vai para a área vermelha, volta. Eita, tem que suportar muita coisa. Não é fácil. Não é fácil. Quando eu, antes de ser evangélico, em 1984, por aí, 85, não sei, não me lembro mais, minha mãe estava viva, e eu tive um sonho estranho, diante de uma multidão, e naquela multidão aparecia uma pessoa e dizia, ali estava sendo formada uma igreja, aí o pessoal dizia, mas para ter uma igreja tem que ter pastor. E aí aparecia um anjo e dizia assim, tu vai ser pastor. Aquilo ali eu dei um pulo da cama, e eu pensava em ser pastor, meu negócio é jogar bola. Era eu. Ia lá no campo de futebol, de manhãzinha, estava eu jogando bola. Meio-dia, só quem estava jogando bola. Eu queria saber de negócio de crente, mas Deus me revelou, naqueles anos 80, que um dia eu iria ser pastor. Eu digo isso porque quando Deus fala, revela, acontece. E hoje eu estou aqui. Deus não prometeu que eu vou ser rico não, viu? Fique bem claro. Porque muita gente diz assim, se ele vai ser pastor, então vai ser milionário. Quem disse? Olha, gente, deixa eu falar, eu peguei uma mensagem essa semana e eu fiquei pensando que muitas vezes o pastor está orando para o outro abrir porta de emprego, ser a pessoa próspera, e ele na casa dele, Jesus, só tem farinha para comer, passando provação e orando para os outros, e Deus abrindo a porta para os outros, e ele e o outro sendo abençoado, e o pastor comendo farofa. Mas é a vida de pastor, é assim. Quem disse que pastor é profissão? Não é profissão. Pastor é um chamado. Aí qual é a tua profissão? Pastor. Não conheço. Não. Eu sou pastor. É? Profissão? Carteira fechada, é? Pastor não tem carteira assinada não, gente. Pastor é um chamado. Aleluia. É totalmente diferente. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre dons. Então vamos lá para o versículo 8. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A origem desta
significa dádivas. Ela tem as mesmas diretrizes das palavras dádivas que está na raiz hebraica, Natan, que significa dar. A palavra dons se revela o verbo grego didomi, significa o sentido ativo da palavra dar. Amém? Se eu errar, viu? Quem mais estuda aqui negócio de línguas hebraicas, do grego, é o nosso professor Geórgio, né? Gente, mas se Deus tem um dom, o problema é o seguinte: se Deus, Ele tem um dom, e para que servem os dons? Isso aí que nós temos que entender, porque às vezes a pessoa toma. Eu vi, olha, tudo eu vejo nas redes sociais. Estava um bocado de jeito assim, tudo brincando ali, e sacudiram uma carteira profissional assim no meio. Correu tudinho. O pessoal hoje em dia está um caso sério. O outro foi pedir conselho. Olha, estamos aqui para você de brinquedo, uma enxada. E ele que conversa. A gente temos que entender o significado de determinadas coisas. Se você tem dom, amém. Mas para que servem esses dons que Deus lhe deu? No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos se amarrar um pouquinho aqui em Coríntios, depois nós pulamos para outro, e assim estaremos encerrando. Eu quero terminar antes das 9. Nós temos algo a fazer aqui na igreja. Versículo 7. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para que serve os dons espirituais? Serve para você ser útil. Os dons é para utilidade. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem tem dons espirituais não é para menosprezar ninguém, gente. Nós temos que ter essa humildade que falou, que nós lemos lá no livro de Efésios 4 e 2. Quem tem dons não é para também ter um alto de superioridade. E você sabia que no meio da igreja existem pessoas dessa forma? Tem, gente. Eu não sou menino, não. Às vezes tem gente que faz assim: vai para o monte, vai orar. Olha, vai ter uma vigília, não vai voando, é muito forte. Aí, por exemplo, o senhor está aqui no meio. Aí eu estou convidando as pessoas para ir lá para o monte. Aí meu nome é José do Manto. Olha, chama Júnior Tocha. Júnior Tocha. Chama Joãozinho, sapato de fogo. E o senhor está aí. Mas ninguém se lembra do senhor. Quando é lá na rua, e aí fulano, tu vai hoje? Para onde? Para o monte? Fulano não, Vaso. Agora está mudando de nome, né? Ei, Vaso, tu vai hoje para o monte? Que vai ter lá? Fogo, viu? Quer dizer, para quem não entender, vai dizer: o que é que esse crente vai fazer lá no monte? Vai tocar fogo lá? Porque às vezes a pessoa fica pensando: gente, se eu tenho um dom,
não posso fazer acepção com aquela pessoa que não tem. Porque cada um tem seu dom. Nós temos que ter dom, não para ter autossuperioridade, não. Quem quiser ser grande, nós temos que se abaixar. O problema está aí, gente. Uma certa feita, eu fui convidado para um culto de campanha. Gente, aí o senhor vem. Não. Vou. Sabe por quê? Eu disse, eu posso ir para fazer oração. Eu posso ir para cantar um louvor. Não sou essas coisas louvando, não. Dá para louvar. Mas a ministração da palavra dá não. Sabe por quê? O meu não tem nada a ver. Os meus dons é outro. É na parte mais de ensinamento. E um culto de campanha bem avivado. Se me colocar, o pessoal vai dormir. Então deixa. Eu não vou não. Cada um tem sua maneira. Não é isso? E eu acho que não tem nada contra não. Sabe como é o nome disso? Retórica. Tem gente que pula muito. Pula, marcha, corre, entrega decreto. Eita, é uma bênção do céu. E aquele que muitas vezes vai se arrastando, também é bênção, gente. Aleluia! Glória! E deixa eu falar um negócio para você. Eu não procuro imitar ninguém. Eu sou essa pessoa. Porque tem até gente que imita a língua estranha do outro. Decora. Lá para xaraca. Aí escreve no papel. Lá para. Aí decora aquela língua para falar em língua. Deixa eu decorar. Lá para. Canta como neve, não sei o quê. Gente, isso é dom de Deus, meu filho. Quem fala a língua, amém, glória a Deus. Mas quem não fala, não fala. Mas não significa que aquele que fala a língua é melhor do que o outro, não. Todos têm o Espírito Santo de Deus. Capítulo 5 de Efésios, versículo 18. Não vos embriagueis com o vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O importante é a pessoa ser cheio do Espírito Santo. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. O que está acontecendo hoje em dia? A pessoa é cheia do Espírito Santo. A pessoa está cheia do fogo. E só é brigando em porta de delegacia. Epa, ele está cheio do Espírito Santo. O que está acontecendo? É bipolar? Uma hora está de um jeito, outra hora de outra maneira. Ah, gente, eu conheço pessoa e não quero entrar em detalhe, mas minha esposa sabe do que eu estou falando, que o marido dessa pessoa disse: fulana desse jeito. É porque Jesus fala com ela. O dia que Jesus deixar de falar, hein? Gente, às vezes imagina assim, pessoas que estão cheias, mas também embriagadas. Essa passagem lá do livro de Efésios 5:18 é forte. Não vos embriagueis com o vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O importante é você estar cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Você sabe que a pessoa cheia, se eu fosse, por exemplo, aqui está um copo. Se esse copo estiver cheio aqui, cheio de água, uma gotinha de água aqui bater no copo, já vai molhar o chão. Porque não dá mais, a pessoa está cheia do Espírito Santo. Aleluia! E se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, não tem lugar para tristeza, para angústia. Aí eu não consigo ainda pensar como é que ele ainda está na igreja, não sei. Eu não estou entendendo. Por
Porque ele está suportando uns aos outros, como diz lá no livro de Efésios. Por que ele suporta? Jesus falou, João 15:5, sem mim vocês nada podem fazer. Ai de nós se não for a presença de Deus na nossa vida, se não for a presença do Espírito Santo. Aí tem gente que diz assim, mas fulano é muito besta, fulano leva cada negócio Ei, rapaz, todo homem é mau, bom é Deus, mas é Ele que nos ajuda. Não vale a pena nós perdermos o nosso equilíbrio da vocação que a gente foi chamado por coisa nenhuma nesse mundo, não. A gente fomos chamados para ser de Cristo. Nós temos que mostrar a diferença. Não é fácil não, mas Deus lhe ajuda. Então, para que serve os dons? Para que seja útil. Agora veja só, mas como é que nós podemos buscar os dons espirituais? Pastor, é útil os dons? Sim, é útil, mas como é que nós podemos? Capítulo 14, 1 Coríntios, versículo de número 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Vocês vão entender. Primeira coisa, aqui vamos repartir, né? Vamos repartir esse versículo. Primeira coisa, seguir o amor. O amor está em primeiro lugar. Primeiro, seguir o amor. Depois, procurar com zelo. Não é procurar de todo jeito, não. Tem gente que pensa, eu quero que Jesus me faça isso comigo, eu quero que Jesus me use dessa maneira, mas você tem que procurar as coisas com zelo, minha gente. Não é de todo jeito, não. As coisas do Senhor, os dons espirituais, temos que procurar com zelo. Tem muita gente que procura, mas não procura com zelo. Procura de todo jeito. Não é dessa forma. Aí, os dons. Procurar com zelo o quê? Os dons. A palavra está no plural. Os dons espirituais. Quais são os dons espirituais? Tem muitos dons espirituais. Tem muitos dons. No capítulo 12, versículo 6. E a diversidade. 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons. Tem muitos dons. Mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. Então nós temos que entender que existem muitos dons, mas o Senhor é o mesmo. Nós lemos lá no livro de Efésios que só tem um só Senhor. Pode existir muito tipo de dons, mas o Senhor é um mesmo. Ele é o mesmo. Há diversidade de ministérios, sim, mas o Senhor é o mesmo. Tem vários ministérios, principalmente ministério, igreja, que são abertas. Aí tem gente que não tem o que fazer, começa a criticar. Ministério de fulano, deixa. Olha, a diversidade de ministério. Existe muito ministério, mas o Deus, aquela igrejinha está pequena, está pregando, é o mesmo Deus que aquela igreja grande também prega.
É a mesma coisa, meu irmão. Glória a Deus. Nós temos que colocar na cabeça: o Senhor é o mesmo. Que não existe dois senhores, é um Senhor. Ele que opera em tudo, Ele que faz tudo. Então, pode ter muitos ministérios, mas todos eles sabem que o dono da obra é Jesus de Nazaré. Agora, voltar para o versículo, o capítulo 14. Seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente, olha esse negócio como que assim, mas principalmente o de profetizar. Esse, principalmente o de profetizar, é uma alta responsabilidade muito grande. Presbítero George, se Deus não mandou o senhor dizer nada, então fique calado. Não é assim que tem que ser. O que é que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão profetizando muito e dizendo: Jesus mandou. Aí Jesus está lá no céu dizendo: ei, tira eu desse meio aí, viu? Eu não estou nesse negócio não. Aleluia, glória. Olha, tem hora que eu observo muita coisa, porém eu fico calado, gente. Mas vezes o dom de profetizar, principalmente profetizar, quem profetiza não sabe o tamanho da responsabilidade. Primeiro, se Deus está ali usando, deixa Deus lhe usar. Não tema homem, não tema ninguém. Jesus está ali usando. Mas se não for Deus, você está em pecado, porque está colocando o nome de Deus em vão. Então é melhor ficar calado. Pastor, só acredita na profecia? Sim, acredito que está na Bíblia. Mas eu vou falar aqui um negócio rapidinho, que vi na minha memória. Alguém chegou para mim, tem nada a ver com a vida dos outros. Pastor, eu estou me casando, aliás, casou com fulano de tal. Amém. Eu calado, fiquei calado. Olha, e outra coisa, você se ouve. Foi Jesus que disse a mim que era ele. E eu fiquei calado. E disse: o senhor ainda está duvidando? E eu falei nada. Não consigo acreditar uma coisa dessa. Eu não falei nada, gente. Eu escutei. Aliás, nem intimidade com essa pessoa a gente não tem. Não foi Jesus. E disse mais: não tenho dúvida de que é Jesus, viu? Jesus falou comigo e falou com a irmã fulano e tal, e disse, e Deus usou a irmã e disse: está confirmado, é esse mesmo. Eu acho que não estou na dúvida. Vai embora. Aleluia, glória a Deus. Eita, é forte. Mas eu estou vendo o que está acontecendo. Não convém falar. Aí a gente fica na dúvida. E Jesus deu um negócio desse hoje. Rapaz, você não imagina o que está acontecendo. Gente, olha, tenha cuidado, gente, por favor. Olha, use meus pastores em memória.
principalmente um que em 1988, no culto de doutrina, o saudoso pastor Amaro Mariano de Barro, ele diz: não existe profecia para casamento. Olha só, aquela palavra ficou na minha mente, viu? Tem muitos casamentos aí sendo profetizados. Cuidado, viu? A escolha quem faz é você. E deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sou pai, entendeu? Eu não escolho marido para minhas filhas, e nem tão pouco nora para os meus filhos, não. Essa parte aí é uma área restrita. A gente, como pai, orienta, mas a escolha são deles. Eu estou fora. Está entendendo? O que é que nós temos que fazer? Peça a Deus orientação, porque muitas vezes você conhece a aparência da pessoa, você está vendo aquela pessoa muitas vezes, até pela primeira, dizendo, pela primeira vez que olha o outro, eu estou amando fulano. Amor à primeira vista. Mas como é que você pode amar uma pessoa que você nunca viu? Caiu de paraquedas. É esse. Vamos devagar. Conheça a primeira pessoa. Vai devagarinho. Que Jesus vai lhe mostrando. Você sabe o que significa namoro? É para corrigir um defeito de um do outro. Por que é que tem muitos divórcios? Nos Estados Unidos diz que é um lugar mais que a cada 5 minutos é um divórcio. A cada 5 minutos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não conversa no namoro, não abre o coração o que quer, o que não quer. Aí às vezes a pessoa está tão precisada de um casamento feito a mulher samaritana, né? E às vezes não dá certo. Eu concorda com tudo. Se você concorda, você tem que mostrar o lado verdadeiro, tá certo? Se você concordar, então que esse acordo tem que ser pro resto da vida, porque às vezes no namoro é um lugar, é um espaço bom para você conversar com aquela pessoa, tá certo? Aí aquela pessoa vai conversando, aí você vai entendendo. E deixa eu dizer um negócio para você. É o costume que eu estou tendo agora de subir e descer. Eu estou recebendo essa unção, né? Quem casa com uma pessoa, coloque na cabeça, você está casando também com a família dela, ou a família dele também, viu? Não, meu negócio é só com a minha esposa. Estou casado só com o teu cunhado também. Tu esconde. Às vezes a pessoa pega uma Coca-Cola, vai lá na geladeira, esconde. Aí chega o cunhado, ele sozinho bebe tudo. Se sobrar um copo é muito. A pessoa diz: rapaz, se meu cunhado chegou aqui, devorou minha Coca-Cola toda, porque estava escondido. Mas é isso aí, minha gente, isso é família. Você não casou? Não, meu negócio é só com a minha esposa. Não, é com a sogra, é com sogra, é com sogro. E outra coisa, família não marca nem um dia para vir. Quando chega naquela hora, chegou para comer. Acabou-se. Não quer nem saber o que tem na mesa. Que a pessoa tem que entender. Não, meu voto é que tem gente que é muito individualista.
Olha, pela minha esposa eu faço tudo, e pela tua sogra eu falo o quê? Nós que casou, nós temos que ganhar mais uma família, nós temos que aceitar todos. Então, tanto do lado do homem como do lado da mulher tem que entender isso. Agora tem coisas que eu fico assim, eu fico pensando, entendeu? Às vezes acontece de pessoas que às vezes entram no laço matrimonial, mas eu não vou sair dos dons espiritual não. Estou falando assim, questão da pessoa ter consciência. Às vezes tem mulheres, sabe que uma pessoa é viúva, sabe que tem filho, sabe que tem neto. Aí às vezes a pessoa casa com aquela mulher, casa lá. Não, mas o teu filho não pode estar aqui, o teu neto não pode estar aqui não. Ah, pois também, menino. Se não dá, não dá. O saco tem que abraçar o saco todinho. É neto, é filho, é parente, é tudo. Bota o saco nas costas e minha família é essa. E outra coisa, na família tem de tudo. De tudo tem na família. Mas não se envergonhe da família que você tem. Então, trazer, ainda falando de dons espirituais, a questão de dons é você ter a presença de Deus na sua vida, buscar com zelo, é você buscar com muita sinceridade, não para querer ser melhor do que o outro. Agora, para nós concluirmos, afinal de contas, eu tinha uma dúvida antigamente sobre a questão dos dons espirituais. Porque se a pessoa tem dons espiritual, não pode ter um grau de superioridade, isso aí já foi falado. Mas tem gente que pensa, só porque tem dom espiritual, tem mais direito da salvação do que o outro. E a gente, tudo é pecador e comedor de farinha. A gente precisa da graça de Deus. Vamos lá para o livro de Mateus. Depois desse livro nós vamos encerrarmos, porque eu quero terminar antes das 9. Eita, daqui a pouco tem bolo. Glória a Deus. Mateus 7 e o versículo 21 até o 23. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não é só, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Já observou? Tem pessoas que estão curando, fazendo cada milagre, cura mesmo, fazendo cura, libertações, está aí, fazendo maravilha. E Jesus vai dizer para essas pessoas: afaste de mim, vós que estão praticando a iniquidade. Deixa eu dizer um negócio para vocês: quem profetiza, quem expulsa o demônio, quem faz essas coisas, não estão cometendo iniquidade, não. Isso é dons espirituais de Deus. Não existe pecado nessa conduta. O problema é que tem gente que está na igreja, cheio de mistério, cheio de fogo, expulsando demônio, fazendo paralítico dar uma carreira dentro da igreja, mas depois quando termina a igreja vai fazer coisa errada.
É para essas pessoas que essa palavra está dizendo. Que não adianta, às vezes, está na igreja, faz tanta coisa, e quando sai da igreja para lá, cadê a irmã? Oxe, tu não sabe de nada, está fazendo isso de errado. Cadê aquele irmão? Oxe, aquele irmão é fogo na igreja, né? Fora é geladeira pura. Eu não consigo entender. Está praticando isso de errado. E Jesus disse: não, olha, você não fique nem maravilhado por conta disso não, minha filha. É misto que isso aconteça. Por isso que existe um tempo para você conhecer aquela pessoa. Aí tem muita gente que diz assim: mas fulano de tal, ele orou, viu? Orou e o milagre aconteceu. O senhor acredita, pastor? Eu creio. Mas isso não traz salvação. Salvação não vem pelos dons espirituais, não. Engraçado que quando eu morava em Caruaru, eu estava numa igreja lá e estava gerando uma pequena discussão lá, uma discussão. Aí o pastor disse: não pode. Ele disse: mas é meu. E eu fiquei lá de fora. Se não me chamou para a conversa, então procuro o meu lugar. Depois o pastor me chamou e disse: veja só que está certo. Veja só se dá certo. Vou falar até o nome da igreja. E que me importa? Estou perdido dele. O camarada da igreja pentecostal, ele era uma bênção na igreja. Mas eu estou vendo. Quando ele era caladinho assim, mufino, lá no canto. Mas quando ele pegava o microfone, ele não sabia que fogo era aquele, que ele derramava fogo, e era um mistério para todo canto. Mas a igreja gostava, era uma bênção. O trabalhador ficou ali, ganhava seu trocadilho, certo, emprego bom. Mas ele disse ao pastor: o meu dízimo, eu não estou aqui na sua igreja não. Aí o pastor disse: não, mas peraí, a sua família está aqui, o senhor é obreiro daqui, e por que não dá o dízimo aqui? Não, o meu dízimo eu dou à Universal do Reino de Deus. Aí por quê? Não, porque lá foi uma oração assim. A oração de lá é mais forte. Diz. Aí o meu dízimo eu dou na igreja universal. E o pastor: mas rapaz, a gente pagando aluguel nesse aperreio, nesse sofrimento. Não, mas nada. Aí o pastor: está errado. Você tem que dar seu dízimo aqui. O que é que o senhor diz? Naquela época, Tiago Josival, o que é que o senhor diz? Eu digo: eu não digo nada. Isso aí é para o senhor falar. Eu entrar em confusão? Não. Mas na verdade o pastor estava certo. Se ele fazia parte daquela igreja, então o dízimo tem que ser naquela igreja. Aí o pastor se focou com ele: como é que pode? Faz parte daquela. Sabe o que aconteceu? Ele foi para o Universal. Não teve jeito de ele ficar na igreja. Não, porque lá o pastor vai colocar a mão assim, diz que na hora que pega assim, vai aquela oração. Gente, a oração forte é a que Deus responde. Aleluia! Tem que colocar isso na cabeça. A oração de Ana não foi uma oração assim que você: meu Deus do céu, que oração foi? Até o sacerdote ali pensou que ela estava embriagada. O importante é o que Deus ouve. Aí o pastor ficou meio assim com ele. Mas porque muitas vezes as pessoas olham para outra igreja: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Você também é um homem de Deus, gente. Nós somos. Mas aquilo ali, já está velho. Mas é um homem de Deus. Dons espirituais não salvam. Agora vamos ainda ler Mateus 7 e o versículo de número 16: por seus frutos
os conhecerei. Porventura colhe uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Versículo de número 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Deixa eu falar um negócio para concluirmos. Os dons espiritual é de Deus para o homem, mas o fruto é do homem para Deus. Então, por mais que a pessoa tenha dons espirituais, ele não vai se salvar, porque ele fala no mistério, porque ele cura o leproso, porque ele faz maravilha. Isso não traz salvação. Isso é dons espirituais. O que traz salvação é o fruto, o que você faz. 2 Coríntios 5 e versículo 10 diz que nós vamos se apresentar a Deus no tribunal de Cristo, e ali vamos ser julgados pelas coisas que a gente faz aqui nessa terra, por meio deste corpo. A salvação começa agora. É o que você faz. Você vai ser julgado pelo que você faz. Então nós temos que entender isso. Agora, receber dons espirituais é uma graça de Deus. É maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. Nas horas mais difíceis, você, enquanto que o mundo estiver pegando fogo, você sente aquela paz. Mas o irmão está tendo aquela paz. O Espírito Santo de Deus trabalhando. É maravilhoso receber dons espirituais. Você está entregando a profecia àquela pessoa. É maravilhoso você orar, a pessoa ficar ali curada. Eu agora fugiu da minha mente esse versículo. Mas os discípulos, eles estavam curando os enfermos. Ele fez muita coisa. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e disse: Mestre, em teu nome a gente conseguiu curar. Em teu nome a gente expulsou os demônios. Olha, Senhor, em teu nome fizemos tanta maravilha. Aí Jesus disse: mas não se alegre com essas coisas não. Se alegre pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Olha, a alegria do crente tem que ser essa. A alegria do crente é estar com o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria que a pessoa pode ter. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez você seja uma pessoa esquecida por muito, mas quando você partir desse mundo para outro, ei, você me arrepiou de falar. Aleluia! Glória a Deus! Quando abrir aquele livro e teu nome está lá escrito, Aleluia! o livro da vida sendo aberto assim. Glória! Aleluia! Seu nome, Glória a Deus. George Gomes, Eita, glória! está aqui, está no livro da vida. Glória a Deus! Adivinhe que bendito do meu Pai. Eu sinto uma alegria. Vinde bendito do meu Pai. Possui tua herança a nova cidade, a nova Jerusalém. Gente, pelo amor de Deus, que tem alegria maior do que essa? No livro da vida, e olhar assim, teu nome está lá escrito, vale a pena. Vale a pena. Aleluia! Glória a Deus! Isso é o que é o mais importante. É Deus, aleluia!
Jesus, ele disse: não se alegre, não se maravilhe não, porque você curou os demônios. Perdão, curou os demônios, expulsou os demônios. Sangue de Cristo tem poder. Olha, não se alegre nisso não, mas se alegre pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Isso é que é o mais importante. Amém? A irmã Dalva, a mais de idade que tem aqui hoje. Se embora para casa, a gente vai fazer uma oração pela senhora. Amém? A igreja também. Amém. A igreja estende as mãos. Está aniversariando hoje. Ô Jesus. Jesus, me escuta, Senhor. Deixa eu chegar a idade da nossa irmã. Meu Deus. Tira de mim essa pressão alta, esses problemas, Senhor. Vamos ter que estender as mãos para a serva do Senhor. A irmã Cassiana também completou ano sábado. E foi? Eita, 2 aniversariantes. Tem mais? Não, né? Não. O próximo mês é eu, viu? Já vão aguardando dinheiro para o meu presente. Vamos orar, né? Justo e maravilhoso Deus, Pai da eternidade, Senhor. Aqui está as tuas filhas, Senhor, que completaram idade nova, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, essa idade, Senhor. Dê saúde às tuas filhas, Senhor. Meu Deus, que nesse momento, Senhor, visita, Senhor, a sua casa, a sua família, Senhor. Porque hoje a alegria, Senhor, das tuas filhas que estão aniversariando, Senhor, também a alegria da igreja, Senhor. Meu Deus, que nunca falte, Senhor, sobre ela, Senhor, a tua presença, Senhor. E que a todos os momentos de sua vida, Senhor, e o Senhor possa segurar nas mãos das tuas filhas, Senhor, para que elas possam prosseguir fazendo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Parabéns pra você. Muita felicidade. Parabéns pra você. Deus abençoe, irmã Lidalva. Deus abençoe, irmã Tassiana. Maravilha do céu. Sabe qual é um dos grandes presentes que a gente pode receber? É quando a gente é lembrado. Não tem coisa melhor. Não é? Então, olha só, tem umas brincadeiras de estourar ovo na cabeça. Essa brincadeira eu sou contra. Eu também, eu gosto dessa. E outra coisa, que se for, imagine só, se a cada ano for um ovo na cabeça, não. Vou completar 55 anos, é 55 ovos na cabeça. Gente, ovo está caro, né? Vamos concluirmos o trabalho do Senhor, né? Lembrando que quinta-feira, culto de campanha, vai ser bênção do céu. Eu queria começar o culto de campanha de 6h40, porque às vezes tantas pessoas que a gente quer dar oportunidade, mas o tempo voa, o tempo vai embora. E quanto mais cedo a gente começar, melhor, né? A irmã Tassiana está com alguém no hospital aí? A sua filha. Tá bem. Vamos nessa oração apresentar a filha da irmã Tassiana, né? Minha Aí, irmã Edna também, que foi para morir hoje com uma crise de corona muito grande. vamos apresentar, né? E apresentar bem meu sobrinho, que é. Eu sou tio avô. Eu disse a minha esposa, você é tia avó do sobrinho, do meu sobrinho que está lá no hospital, estado grave. Mas o Senhor pode todas as coisas. Amém?
E assim oremos. Justo e maravilhoso Deus, Pai das luzes, Senhor, agradecemos, Senhor, por estes momentos que ficamos aqui na Tua casa, Senhor. Meu Deus, vá lá, Senhor, visita nesse momento, Senhor, a filha da nossa irmã Tassiana, Senhor, que o Senhor entre por cura, Senhor, por libertação, Senhor, na vida daquela Tua filha, Senhor. Te apresentamos, Senhor, o meu sobrinho que se encontra em estado grave, Senhor, minha cunhada Edna, Senhor, que veio do João Murilo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa colocar as mãos sobre todos os enfermos, Senhor. Restitui a saúde, Senhor, a libertação, Senhor. Meu Deus, tudo isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Estenda em vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós. Eita Jesus do céu. Obrigado a todos que compareceram na noite de hoje nesse culto de ensinamento. Eu espero contar com vocês os próximos cultos. Que Deus em Cristo abençoe a sua família e continue escrevendo aí no nosso canal AD Vencendo pela Fé. Seja um dos inscritos no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai receber muito conteúdo de bênçãos do céu, coisa extraordinária. Então, inscreva, chegue, nos ajude esse canal. Eu quero chegar a muita gente, só para levar a palavra de Deus. Forte abraço, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. E aqui está, povo de Deus, a nossa humilde igreja, a Assembleia de Deus Vencendo pela Fé. Vamos fazer o aniversário, se Deus assim permitir, durante 10 anos que esse ministério se encontra fazendo a obra do Senhor com muita alegria, com muita determinação. Então, todos aqui estão convidados para comparecer em nossa igreja no dia de terça-feira, culto de ensinamento, nas quintas e aos domingos.